Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje nós vamos para a nossa aula de número 102 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem PPL de 2019 que trata de estatística, mais especificadamente sobre o desvio padrão. Não é de hoje que o Enem cobra desvio padrão na parte de estatística da prova de matemática. Só que normalmente eles te cobram o conceito, você saber o que o desvio padrão significa, o que ele mede, e não pedir para você calcular o desvio padrão. E nessa questão caiu um cálculo de desvio padrão, então é bom a gente aprender a fazer esse cálculo além de saber o que ele significa. Então, o desvio padrão, ele basicamente ele mede a dispersão de um conjunto em relação à sua média. Então, um conjunto que tem um desvio padrão alto significa que os elementos desse conjunto eles estão muito distantes da média, enquanto um conjunto que tem desvio padrão baixo significa que os elementos do conjunto estão próximos da média. Vamos supor, por exemplo, esses dois conjuntos aqui, o conjunto A, conjunto B. Se a gente calcular a média desses dois conjuntos, a gente vai encontrar o quê? 4 mais 6 dá 10, mais 8, 18. Para achar a média, eu somo tudo e divido pelo número de elementos somados. 18 dividido por 3 dá 6. Já o conjunto B, nós temos 2 mais 3, 5, mais 3, 13, 18. 18 dividido por 3 dá 6. Então, o conjunto A e B eles têm a mesma média, é 6. Só que se a gente observar, os elementos do conjunto A eles estão muito mais próximos do 6 do que os elementos do conjunto B. Então, o A tem os elementos 4, 6 e 8. A diferença em relação ao 6 é menor, eles estão mais próximos do 6. Já o 2, o 3 e o 13 estão bem mais distantes do 6 do que 4, 6 e 8. Então, com certeza, o desvio padrão do conjunto B vai ser maior do que o desvio padrão do conjunto A. E o desvio padrão mede isso, a dispersão em relação à média, a diferença, quão espalhados estão os elementos de um conjunto. Beleza? Tá, e se eu quiser calcular, literalmente, se eu quiser o valor do desvio padrão, o que eu tenho que fazer? Aí você vai ter que jogar na fórmula de desvio padrão. Bom, que é essa fórmula aqui, ó. Então, o desvio padrão parece complicado, mas não é tanto assim, não. O que você vai fazer? Você vai fazer a raiz da diferença entre cada um dos elementos. Então, o elemento 1 é o x1, o elemento 2, x2, o elemento 3, x3, menos a sua média, então, menos a média do conjunto, elevar ao quadrado e fazer a soma, né? Fazer essa diferença de cada elemento pela média, elevar ao quadrado e somar eles entre si. De todos os elementos, dividir pelo número de elementos somados e tirar a raiz dessa coisa toda. Então, por exemplo, para a gente calcular o desvio padrão do conjunto A, a gente faz o quê? Raiz de 4 menos 6 ao quadrado, que é o elemento x1 menos a média, mais 6 menos 6 ao quadrado, mais 8 menos 6 ao quadrado, dividido por o número de elementos somados, que é 3. O número de elementos do conjunto. 4 menos 6 dá menos 2, menos 2 ao quadrado dá 4, então fica com 4. 6 menos 6 dá 0, 0 ao quadrado é 0. 8 menos 6 dá 2, 2 ao quadrado é 4. Então eu fico aqui com 4 mais 4 dividido por 3, raiz de todo mundo, que dá 8 sobre, que dá a raiz de 8 sobre 3. Então é assim que se calcula o desvio padrão de um conjunto, certo? Subtrai cada um dos elementos pela média, faz o quadrado disso, soma eles entre si, divide pelo número de elementos somados e tira a raiz no final. É assim que se calcula o desvio padrão e é isso que essa questão quer da gente. Vamos dar uma lida nela para a gente entender. Um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minuto que um motorista novato gasta para completar seu percurso, certo percurso. No quadro 1, figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. O quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo, segundo o valor do desvio padrão. Então, o quadro 1 está me dando os elementos.
E o quadro 2 te dá qual que é a classificação do desvio padrão de acordo com a faixa aqui. Ó. Se o desvio padrão for entre 0 e 2, a variabilidade é muito baixa. Se for entre 2 e 4, é baixa, e assim por diante. E aí a pergunta é, com base nas informações apresentadas, a variabilidade do tempo é o quê? Que categoria? Para a gente saber a categoria, a gente precisa calcular o desvio padrão, para falar se ele vai estar entre 0 e 2, 2 e 4, 4 e 6 e assim por diante. Então vamos lá, é calcular o desvio padrão desse conjunto de elementos aqui, ó, do tempo que ele levou. Então esse desvio padrão vai ser, primeiro a gente vai subtrair os elementos pela média, então primeiro a gente tem que calcular a média, né? Então, vamos calcular a média primeiro. 48 mais 54 mais 50 mais 46, 44, 52, 49. Tudo isso aqui dividido por o número de elementos somados, que é 7. Então essa média vai dar 343 dividido por 7, que é 49. Então a média dele, o XM, é 49. Essa é a minha média. Agora eu vou escrever, né, cada um dos elementos subtraídos pela média. Então, 48 menos 49 quadrado mais 54 menos 49 ao quadrado e assim por diante. É claro que no Enem você não precisa escrever todas essas subtrações aqui, você já pode pôr direto o resultado da subtração e até elevar ao quadrado, se você quiser. Então, em vez de pôr 48 menos 49 ao quadrado, você já faz. Ó, 48 menos 49 é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Mais 54 menos 49 é 5. 5 ao quadrado é 25. Mais 50 menos 49 é 1. 1 ao quadrado é 1. Mais 46 menos 49 dá menos 3. Menos 3 ao quadrado é 9. Mais 44 menos 49 é 5. Menos 5. Né? Menos 5 ao quadrado é 25. Mais 52 menos 49 é 3. 3 ao quadrado é 9. E 49 menos 49 é 0. 0 ao quadrado não dá nada. E aí eu fico com essa soma no numerador. Eu tenho que dividir pelo número de elementos do meu conjunto, que é 7, e tirar a raiz disso. E aí agora é só resolver. 9 mais 1, 10. 9 mais 1, 10. Com 10 dá 20. Mais 25 mais 25 é 50. 50 mais 20 é 70. Então eu fico com 70, raiz de 70 dividido por 7. 70 dividido por 7 é 10. Então eu tenho raiz de 10. Ok, esse é meu desvio padrão, raiz de 10. Só que aí a gente tem que determinar o quanto vale a raiz de 10, para saber em que intervalo ela se encaixa aqui nos intervalos de variabilidade. Vamos pensar aqui, ó. A raiz de 9 é 3, porque 3 ao quadrado é 9. A raiz de 4, ó, a raiz de 16 é 4. Então, com certeza, a raiz de 10 ela tem que estar entre 3 e 4, com certeza. É 3, alguma coisa, a raiz de 10. Não é uma raiz exata, mas eu sei que ela é maior que 3, porque 3 ao quadrado é 9 e não chega no 10. E eu sei que ela é menor que 4, porque 4 ao quadrado é 16 e passa muito do 10. Então é um número entre 3 e 4. Dentre as faixas de intervalo aqui, a que está entre 3 e 4 é essa daqui, que corresponde à variabilidade baixa. Então, maior que 2, menor que 4, que é o nosso intervalo mesmo. Então, a nossa resposta é letra B, de baixa. Essa é a variância, né? A variabilidade do tempo do motorista. Tranquilo, pessoal? Então, essa foi uma questão que o Enem cobrou de você calcular o desvio padrão, que não é uma coisa muito comum de se aparecer,
mas vale a pena aprender, não é tão complicado assim, é claro, tem que lembrar dessa fórmula e tal, mas não é tão complicado assim a conta, tá certo? Então, essa foi a aula de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até lá. Até a próxima e tchau, tchau!